A mão poderosa de Deus não está encolhida para te abençoar hoje. Faça essa oração profética agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com fé viva e coração aberto. A Tua palavra declara que a Tua mão não está encolhida para que não possas salvar, nem o Teu ouvido agravado para que não possas ouvir. Por isso, hoje nos aproximamos com confiança, crendo que a Tua mão poderosa está estendida sobre nós para abençoar, restaurar e transformar. Pai amado, talvez muitos estejam orando com o coração cansado, pensando que o Senhor se esqueceu, que a promessa demorou, que a resposta não veio. Mas hoje declaramos que a Tua mão continua forte, ativa e soberana. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua força não diminuiu, o Teu poder não enfraqueceu, a Tua fidelidade não mudou. Estende agora a Tua mão sobre cada vida que participa desta oração. Senhor, toca onde há enfermidade e libera cura. Toca onde há escassez e libera provisão. Toca onde há portas fechadas e estabelece novas oportunidades. Toca onde há tristeza e derrama a alegria. Que a Tua mão poderosa que abriu o mar, que sustentou Davi, que levantou os profetas e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opere também hoje em nossa história. Pai, quebra agora toda limitação espiritual, remove barreiras invisíveis, desfaz nós que impedem o avanço. Se houve palavras contrárias, cancela-as pelo Teu poder. Se houve ataques espirituais, repreende-os em nome de Jesus. Que a Tua mão nos levante acima das circunstâncias e nos coloque em um lugar de honra, paz e crescimento. Espírito Santo, fortalece a fé de quem está ouvindo esta oração. Afasta toda a incredulidade e toda voz que diz que não vai dar certo. Implanta no coração a certeza de que Deus ainda faz milagres, ainda abre caminhos no deserto e ainda prepara mesas na presença dos inimigos. Que cada pessoa sinta agora a Tua presença renovando a esperança e reacendendo a confiança. Pai, abençoa as famílias representadas aqui. Que a Tua mão esteja sobre os lares, protegendo, guardando e trazendo harmonia. Abençoa o trabalho, as finanças, os estudos e os projetos. Que esta seja uma estação de avanço e testemunhos. Que o Teu favor acompanhe cada passo e que o Teu cuidado seja evidente em cada detalhe. Declaramos profeticamente que a mão poderosa de Deus está agindo hoje. Não estamos esquecidos, não estamos abandonados, não estamos desamparados. Somos filhos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Recebemos agora Tua bênção, Tua direção e Tua intervenção sobrenatural. Que este canal continue sendo instrumento do Teu agir, levando fé, encorajamento e transformação a muitos. E você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, inscreva-se agora e faça parte desta corrente de fé. Caminhe conosco e experimente o agir constante do Senhor. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre você hoje, te levantando, te fortalecendo e te conduzindo a uma nova estação de vitória. Em nome de Jesus. Você já sentiu como se o céu estivesse fechado? Como se Deus tivesse parado de agir na sua vida? Talvez você tenha orado, jejuado, esperado e nada mudou. A sensação de atraso começa a virar dúvida. A dúvida começa a virar silêncio e o silêncio começa a parecer abandono. Mas a palavra de Deus declara algo poderoso em Isaías 59:1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O problema nunca foi a capacidade de Deus. A mão dele continua poderosa, o braço dele continua forte, o coração dele continua inclinado para os filhos. Ao longo da Bíblia, vemos momentos em que parecia tarde demais. No Egito, o povo clamava em escravidão,
mas Êxodo nos mostra que Deus ouviu o clamor e desceu para libertar. Em 2 Reis 6, quando o exército inimigo cercava a cidade, o profeta revelou que os que estavam com eles eram mais poderosos do que os que estavam contra eles. Em João 11, quando Lázaro já estava no túmulo, Jesus mostrou que a demora não era ausência, era preparação para algo maior. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando, se a mão de Deus é poderosa, por que nada mudou? Mas muitas vezes não é falta de poder. É alinhamento, é tempo, é coração, é fé sendo fortalecida. Salmo 24 diz que é o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Jeremias 32 declara que nada é difícil demais para ele. Romanos 8 afirma que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas promessas não perderam validade. Elas continuam vivas, ativas e direcionadas a você. Nesta mensagem, você vai entender por que a mão de Deus nunca esteve retraída, o que pode estar bloqueando sua percepção do agir dele e como se posicionar espiritualmente para receber aquilo que ele já decidiu liberar. Vamos falar sobre fé prática, arrependimento genuíno, confiança renovada e autoridade espiritual em Cristo. E no final deste vídeo, faremos uma oração profética poderosa, direcionada, específica, pedindo que o Senhor remova barreiras invisíveis, fortaleça sua fé e manifeste o seu favor sobre sua vida hoje. Se você sente que precisa de intervenção divina, não saia agora. Essa palavra pode ser exatamente o que o Espírito Santo quer usar para reacender sua esperança. A mão poderosa de Deus não está encolhida. Talvez este seja o dia em que você verá isso com novos olhos. Se a mão de Deus não está encolhida, por que você ainda se sente parado? Isaías 59:1 afirma com autoridade que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Essa declaração elimina qualquer dúvida sobre a capacidade divina. Deus não perdeu poder. Ele não está limitado, ele não está indiferente, então precisamos pensar com clareza. Se ele pode agir, se ele ouve cada clamor, se ele continua soberano, o que explica a sensação de estagnação que você sente hoje? Jeremias 32:17 declara que nada é difícil demais para o Senhor. Salmo 24 descreve Deus como forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Essas passagens constroem uma base lógica inegociável. O poder de Deus permanece absoluto. Ele criou os céus e a terra. Ele sustenta o universo pela sua palavra. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não existe cenário complexo demais. Não existe crise grande demais. Não existe bloqueio aparentemente impossível que seja superior à sua força. Portanto, o problema nunca foi a falta de capacidade divina. Então, precisamos confrontar uma pergunta desconfortável, mas necessária. Se o poder de Deus está ativo, por que minha realidade ainda não mudou? Essa pergunta não é rebeldia, é busca por entendimento. A fé verdadeira não foge do raciocínio, ela integra razão e revelação. Se Deus é imutável em seu poder, talvez o que precisa ser analisado não seja o céu, mas o alinhamento entre o céu e o coração humano. Muitas vezes confundimos silêncio com ausência. Quando não vemos resultados imediatos, concluímos que nada está acontecendo. Mas a Escritura revela que Deus age em dimensões invisíveis antes de manifestar resultados visíveis. O Espírito Santo trabalha em camadas que os olhos naturais não alcançam. Ele convence, corrige, organiza circunstâncias, prepara encontros, remove obstáculos espirituais que você sequer percebe. A mão de Deus pode estar operando nos bastidores enquanto você interpreta o cenário como inércia. Existe também um princípio espiritual profundo. A bênção não é apenas algo que Deus libera, é algo que encontra espaço para se estabelecer.
Se o coração está desalinhado, se há resistência interna, se há incredulidade cultivada pelo medo, o fluxo se torna bloqueado não por falta de poder, mas por falta de posicionamento. Isso não significa culpa, significa responsabilidade espiritual. O Pai continua amoroso, mas ele não força a transformação onde não há abertura. Pense de forma lógica. Se Deus é soberano e bom, então sua ação nunca é aleatória. Se ele ainda não moveu algo, pode haver preparação acontecendo. Pode haver crescimento necessário. Pode haver proteção invisível, pode haver um ajuste interior sendo conduzido pelo Espírito Santo para que você sustente aquilo que está pedindo. O atraso aparente pode ser refinamento estratégico. Jesus continua intercedendo à direita do Pai. O Espírito Santo continua atuando na terra. O trono não está vazio. O céu não entrou em crise. A mão de Deus continua estendida. A questão é, você está olhando apenas para o que não mudou ou está discernindo o que já começou a se mover dentro de você? Talvez o maior milagre inicial não seja externo, mas interno. Talvez, antes de portas se abrirem, sua percepção precise ser renovada. Antes de circunstâncias mudarem, sua confiança precisa ser restaurada. Quando a mente se alinha com a verdade bíblica, a ansiedade perde força e a fé ganha estrutura. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos fazer uma oração profética poderosa que pode marcar um novo começo espiritual na sua vida hoje. Mas antes de chegarmos à oração, precisamos falar sobre algo que muitos evitam admitir: a dor silenciosa de sentir Deus distante. É nesse ponto que muitos desistem, e é exatamente aí que a verdade precisa ser revelada. Existe uma dor que poucos confessam em voz alta. Não é a dor da falta de fé declarada, mas a dor da sensação silenciosa de distância. Você continua indo à igreja, continua orando, continua tentando manter uma postura espiritual correta. Mas por dentro existe uma pergunta que não desaparece: onde Deus está no meio disso tudo? Essa pergunta não nasce da rebeldia, nasce do cansaço. Nasce da repetição de tentativas que parecem não produzir mudança visível. O Salmo 13 registra um clamor humano profundamente honesto. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Essas palavras não foram removidas da Bíblia. Elas foram preservadas. Isso significa que Deus permite que o coração humano expresse sua angústia. O problema não é sentir a tensão. O problema é concluir que a tensão define a verdade final. Davi sentiu abandono, mas não estava abandonado. Ele experimentou silêncio, mas o céu não estava indiferente. Quando a sensação de distância se instala, a mente começa a construir narrativas perigosas. Talvez Deus esteja desapontado comigo. Talvez eu tenha falhado demais. Talvez eu não seja prioridade. Essas conclusões surgem quando a emoção assume o lugar da revelação. O coração interpreta o atraso como rejeição. A alma interpreta o silêncio como esquecimento. Mas sentimentos não possuem autoridade sobre a verdade bíblica. A dor da distância também é intensificada pela comparação. Você vê testemunhos, ouve relatos de milagres, percebe pessoas avançando e começa a medir sua própria vida por aquilo que os outros estão vivendo. Isso cria um peso interno. Você começa a pensar que algo está errado exclusivamente com você, mas a caminhada espiritual não é linear nem coletiva no mesmo ritmo. Cada pessoa vive processos distintos e Deus trabalha em cronogramas que não são públicos. Existe ainda um aspecto racional que precisa ser considerado. A sensação de distância não é prova de ausência, ela é percepção subjetiva. Deus não muda de posição porque você mudou de humor. Ele não se afasta porque você está emocionalmente exausto. A fidelidade dele não oscila com a sua percepção. A constância divina é maior do que a instabilidade humana.
Entretanto, ignorar essa dor não resolve o problema. Ela precisa ser confrontada com verdade. O Espírito Santo não rejeita quem se sente fraco. Ele consola, ele convence, ele fortalece. Quando você admite que está lutando com essa sensação, você abre espaço para que ele trabalhe de forma mais profunda. A honestidade diante de Deus é um passo de maturidade espiritual. Muitas vezes, essa sensação de distância não é causada por ausência de Deus, mas por excesso de ruído. Preocupações constantes, distrações, pressões financeiras, conflitos emocionais, tudo isso cria um ambiente interno turbulento. Quando a mente está saturada, a percepção espiritual diminui. Deus continua falando, mas o coração não está silencioso o suficiente para discernir. Pergunte a si mesmo com sinceridade: minha sensação de distância é baseada em fatos bíblicos ou em interpretações emocionais? A palavra afirma que Ele nunca nos deixa nem nos abandona. Se isso é verdade, então a experiência subjetiva precisa ser reinterpretada à luz da revelação objetiva. Essa dor silenciosa é perigosa porque pode levar à apatia espiritual. Você continua presente fisicamente, mas começa a se desconectar internamente. A oração se torna mecânica, a expectativa diminui, a esperança enfraquece. É exatamente nesse ponto que muitos desistem antes do mover acontecer. Mas antes de concluir que o problema é a ausência de Deus, precisamos examinar outra possibilidade. E se o problema nunca foi o poder dele? E se a mão continua estendida, mas existe algo no posicionamento humano que precisa ser ajustado? O problema nunca foi o poder de Deus. Essa afirmação precisa ser repetida até que se torne convicção. Isaías 59:1 já deixou isso claro. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quando algo parece travado em nossa vida, nossa primeira tendência é questionar se Deus ainda está agindo. Mas a Escritura não permite essa conclusão. O poder dele permanece absoluto, constante, intacto. Se o poder não diminuiu, então precisamos analisar outra variável. A lógica espiritual exige coerência. Se Deus é onipotente e fiel, então o bloqueio não está no céu. O céu não entrou em escassez. O trono não perdeu autoridade. Jesus não deixou de interceder. O Espírito Santo não suspendeu sua atuação. Portanto, a pergunta precisa mudar. Em vez de Deus ainda pode, a questão se torna: como está meu posicionamento diante dele? Essa mudança de pergunta altera completamente a perspectiva. Muitas vezes esperamos que Deus se ajuste às nossas expectativas, mas a vida espiritual funciona por alinhamento, não por imposição. A bênção não é apenas um ato unilateral divino, ela envolve sintonia. Quando existe desalinhamento interno, o fluxo da graça encontra resistência. Isso não significa que Deus esteja distante por capricho. Significa que relacionamento exige conexão real. Pense de forma racional. Se alguém estende a mão, mas a outra pessoa permanece fechada, o contato não acontece. A mão estendida continua ali, mas o encontro depende de abertura. Deus não retrai seu poder. Ele convida à aproximação. Muitas vezes, o desalinhamento não é pecado escandaloso. Pode ser incredulidade, cultivada silenciosamente. Pode ser amargura não tratada. Pode ser medo repetido diariamente até se tornar convicção. Pode ser autossuficiência disfarçada de força. Pequenas distorções internas criam barreiras sutis que impedem a percepção do agir divino. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele não apenas opera milagres externos, ele corrige estruturas internas. Ele confronta pensamentos que não refletem a verdade bíblica. Ele revela áreas onde o coração se afastou da confiança plena. Esse trabalho não é punição, é restauração.
Quando você entende que o poder de Deus não está em discussão, sua responsabilidade espiritual ganha clareza. Você para de questionar a capacidade divina e começa a examinar sua disposição. Está aberto? Está obediente? Está disposto a abandonar padrões que contrariam a palavra? Está cultivando fé ou alimentando dúvida? Existe também um aspecto importante. Muitas vezes confundimos bênção com conforto imediato. Mas Deus pode estar trabalhando em níveis mais profundos do que aquilo que pedimos. Ele pode estar fortalecendo o caráter enquanto você pede solução rápida. Ele pode estar protegendo você de algo que ainda não compreende. O poder continua ativo, mas a manifestação pode estar sendo direcionada para algo maior do que sua expectativa inicial. Não se trata de culpa, trata-se de consciência espiritual. O Pai não está contra você, Ele está a favor. Porém, relacionamento saudável exige resposta. Quando você se alinha, o ambiente espiritual muda, a percepção muda, a fé se fortalece, a expectativa retorna. Agora surge uma questão ainda mais sensível. E se houver áreas específicas que criaram separação real? E se não for apenas desalinhamento emocional, mas decisões concretas que afetaram sua comunhão? Isaías 59:2 declara algo que muitos evitam confrontar. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa não é uma ameaça, é um diagnóstico espiritual. Não é Deus que se afasta primeiro. O texto revela que certas escolhas criam distância, e essa verdade precisa ser abordada com maturidade, não com medo. Quando falamos sobre pecado, muitos imediatamente sentem culpa ou defesa, mas pecado, na essência bíblica, significa desalinhamento. É sair da rota estabelecida por Deus. Não é apenas cometer erros visíveis, é permitir que pensamentos, atitudes e decisões se afastem do padrão da verdade. E quando isso acontece repetidamente, a sensibilidade espiritual diminui. Não estamos falando de perfeição, porque nenhum ser humano vive sem falhas. Estamos falando de consciência contínua. Quando alguém erra e ignora, quando sabe que precisa corrigir algo e adia, quando justifica atitudes que a palavra já confrontou, cria-se uma barreira progressiva. Essa barreira não anula o amor de Deus, mas afeta a comunhão. O Pai não se move por ressentimento. Ele não fecha o céu por vingança, mas ele respeita princípios espirituais. Se o coração se inclina persistentemente para longe da verdade, a percepção da presença enfraquece. Então surge aquela sensação de distância que parece inexplicável. Aqui entra a diferença entre condenação e convicção. Condenação paralisa e acusa. Convicção restaura e direciona. O Espírito Santo não aponta falhas para humilhar. Ele revela para curar. Quando ele traz à luz algo que precisa ser tratado, isso é evidência de cuidado, não de rejeição. Muitas vezes, o bloqueio não está em grandes pecados públicos, mas em áreas internas não resolvidas. Falta de perdão guardada silenciosamente. Orgulho que impede reconciliação. Palavras negativas repetidas diariamente. Compromissos assumidos fora da vontade de Deus. Pequenas concessões que, acumuladas, afetam a sensibilidade espiritual. A lógica é simples. Se você quer experimentar o fluxo pleno da presença, precisa permitir ajuste contínuo. Não porque Deus exige perfeição absoluta, mas porque relacionamento verdadeiro exige transparência. Quando você admite, quando confessa, quando decide mudar, a separação começa a ser removida. O 1 João 1,9 afirma que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Perceba que o texto destaca fidelidade e justiça. Deus não hesita em restaurar. Ele responde ao arrependimento com purificação, não com rejeição. Se existe algo que precisa ser corrigido, este não é um momento de medo, é um momento de oportunidade.
O fato de você estar ouvindo essa mensagem já é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em seu favor. Ele está convidando você para alinhamento, não para condenação. Quando o coração se ajusta, o ambiente espiritual muda. A oração ganha clareza, a fé ganha estabilidade, a presença se torna perceptível novamente. A mão de Deus nunca esteve retraída. Talvez o que precisava era a remoção de barreiras internas. Mas há algo ainda mais poderoso do que correção individual. Existe um princípio espiritual que move o céu de forma intensa: o clamor sincero. No próximo momento, vamos entender como o clamor do povo no Egito ativou intervenção divina e o que isso revela sobre o poder de uma oração genuína hoje. Êxodo 3 revela um momento decisivo na história do povo de Israel. Eles estavam escravizados, oprimidos, aparentemente esquecidos em uma terra estrangeira. Anos de sofrimento poderiam ter levado à conclusão de que Deus havia se afastado. Mas o texto diz algo poderoso. Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertá-lo. Essa sequência é reveladora. O clamor subiu, a intervenção desceu. Perceba que o cenário não mudou imediatamente após o primeiro dia de opressão. O processo foi longo, a escravidão foi real, a dor foi concreta. No entanto, a aparente demora não significava ausência divina. Significava que o momento de agir ainda não havia sido manifestado. Quando o clamor alcançou maturidade, o mover aconteceu. Existe uma diferença entre reclamação e clamor. Reclamação é repetição de frustração. Clamor é entrega total, é reconhecimento da dependência absoluta. O clamor sincero não é teatral, ele nasce de um coração que entende que sozinho não pode mudar a situação. Ele não tenta manipular Deus, ele se rende à soberania dele. A Bíblia diz que Deus viu, ouviu e conheceu o sofrimento do povo. Isso demonstra envolvimento ativo. Ele não apenas observou de longe, ele decidiu intervir no tempo determinado. O fato de haver processo não anulava a promessa. O fato de haver dor não anulava a aliança. Quando você ora hoje, talvez não veja mudanças imediatas. Mas isso não significa que o céu permaneça indiferente. O clamor genuíno ativa movimentos invisíveis. Ele ajusta ambientes espirituais. Ele abre caminhos que você ainda não percebe. Ele alinha circunstâncias que só serão compreendidas depois. Pense de forma racional. Se Deus respondeu ao clamor de uma nação inteira sob opressão, Ele também responde ao clamor individual que nasce de fé verdadeira. O poder que abriu o Mar Vermelho não diminuiu. A autoridade que confrontou o Faraó não enfraqueceu. A mão que libertou continua estendida. Muitas vezes o problema não é ausência de oração, mas profundidade de entrega. Oramos palavras, mas ainda mantemos controle interno. Clamamos, mas ainda negociamos com o medo. O clamor que move o céu envolve confiança radical. Ele declara: eu não consigo, mas tu podes. O Espírito Santo desperta esse tipo de oração. Ele produz convicção de que Deus é acessível. Ele fortalece o coração para não desistir antes do tempo. Ele transforma desespero em dependência saudável. Ele transforma medo em fé ativa. Se você sente que está em um período de pressão, talvez esse seja o ambiente onde seu clamor precisa amadurecer. Não como grito vazio, mas como rendição consciente. Quando o coração se rende completamente, o fluxo espiritual encontra passagem. No entanto, existe outro aspecto que precisamos compreender. Mesmo quando Deus começa a agir, nem sempre conseguimos enxergar imediatamente. Há batalhas invisíveis acontecendo ao redor de nós. Em 2 Reis 6, há uma cena que revela uma dimensão espiritual que normalmente não percebemos. O exército inimigo cercou a cidade durante a noite. Quando o servo de Eliseu acordou e viu as tropas ao redor, entrou em pânico.
A lógica humana dizia que estavam derrotados. A análise racional, baseada apenas no que os olhos viam, apontava para desastre inevitável. Mas Eliseu respondeu com uma frase que muda completamente a perspectiva. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, ele orou para que os olhos do servo fossem abertos. E quando seus olhos espirituais foram iluminados, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor, proteção invisível que já estava presente antes mesmo do medo surgir. Essa passagem revela algo crucial. A realidade espiritual não depende da nossa percepção para existir. O fato de você não ver não significa que Deus não esteja agindo. O fato de você não entender o que está acontecendo não significa que o céu esteja parado. Muitas vezes, a sensação de bloqueio surge porque analisamos a situação apenas pelo campo natural. Olhamos para números, diagnósticos, circunstâncias, comportamento das pessoas e construímos conclusões definitivas. Porém, a Bíblia revela que há batalhas acontecendo além da dimensão visível. O Espírito Santo opera em territórios que não aparecem no relatório humano. A lógica espiritual precisa complementar a lógica natural. Se Deus é soberano, então Ele atua também em esferas invisíveis. Se Ele é poderoso nas batalhas, como declara o Salmo 24, então Ele não precisa anunciar cada movimento para que ele seja real. A proteção já pode estar estabelecida antes mesmo que você perceba o perigo completo. O servo de Eliseu entrou em pânico porque analisou a situação com informação parcial. Quando a visão foi ampliada, o medo perdeu força. O cenário externo não mudou imediatamente. O que mudou foi a percepção. E quando a percepção muda, a reação muda. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida como aquele servo olhou para o exército inimigo, cercado por problemas financeiros, conflitos familiares, inseguranças emocionais, pressões profissionais. Tudo parece desfavorável. Mas e se o Espírito Santo já estiver atuando ao seu redor? E se a mão de Deus já estiver posicionada, mesmo que você ainda não veja o resultado final? Essa revelação não é para criar fantasia espiritual, é para restaurar equilíbrio. A fé não ignora a realidade. Ela amplia a análise, incluindo o fator divino. Quando você reconhece que existe uma dimensão invisível operando a seu favor, a ansiedade perde domínio. A mão de Deus não está encolhida. Ela pode estar atuando nos bastidores, desarmando estratégias que você desconhece, abrindo caminhos que ainda não foram revelados, protegendo você de consequências que sequer imaginou. Mas há momentos em que a intervenção divina ultrapassa o invisível e se manifesta de forma clara e pública. E é exatamente isso que veremos no próximo momento, ao refletirmos sobre quando parecia tarde demais para Lázaro. E ainda assim, Jesus demonstrou que o tempo humano não limita o poder divino. Em João 11, encontramos uma situação que confronta diretamente nossa lógica sobre tempo e intervenção divina. Lázaro estava doente. Suas irmãs enviaram mensagem a Jesus. Elas não duvidavam do poder dele. Elas acreditavam que, se ele chegasse a tempo, haveria cura. O raciocínio delas era simples e humano. Enquanto há vida, há esperança. Mas o texto revela algo que desafia nossa expectativa. Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Ele não se apressou. Ele não correu para resolver imediatamente. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Do ponto de vista humano, a oportunidade havia passado. O limite natural havia sido ultrapassado. Marta expressou o sentimento que muitos já sentiram. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase carrega fé misturada com frustração. Ela reconhecia o poder de Jesus, mas questionava o momento.
Quantas vezes você já pensou algo semelhante? Se Deus tivesse agido antes, isso não teria acontecido. Jesus respondeu com uma revelação profunda. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não se apresentou apenas como solucionador de problemas imediatos. Ele revelou autoridade sobre aquilo que parecia irreversível. O atraso aparente não era descuido. Era preparação para uma manifestação maior. Se ele tivesse chegado antes, haveria cura. Ao chegar depois, houve ressurreição. Isso muda completamente a perspectiva sobre o que chamamos de demora. Às vezes, o que interpretamos como atraso é cenário sendo preparado para algo que excede nossa expectativa inicial. Do ponto de vista racional, a morte encerra possibilidades. Do ponto de vista divino, ela pode se tornar palco de revelação. A lógica humana define limites. A autoridade de Cristo redefine esses limites. O que parecia encerrado foi transformado em testemunho público do poder de Deus. Jesus não ignorou a dor, ele chorou. Isso mostra que a compaixão não está desconectada da soberania. Ele sente o que você sente. Ele entende o peso da espera. Mas ele também enxerga além do momento. A mão poderosa de Deus não está condicionada ao relógio humano. Talvez você esteja diante de uma situação que considera encerrada, um projeto que fracassou, uma relação que se rompeu, uma oportunidade que se perdeu, algo que, na sua análise, já ultrapassou o ponto de retorno. Mas João 11 ensina que quando Jesus entra no cenário, o que parecia definitivo pode ser redefinido. A questão não é se ele pode agir. A questão é se você continua crendo mesmo depois do quarto dia. A fé madura não depende de prazos humanos. Ela se ancora na identidade de Cristo. Se Ele é a ressurreição e a vida, então não existe situação que esteja fora do alcance da sua autoridade. O que parece tardio pode ser apenas o momento exato para revelar glória maior. Mas para que esse poder flua livremente, há algo essencial que precisa ser tratado no coração humano. E é isso que veremos a seguir, ao refletirmos sobre o papel da confissão e do arrependimento como desbloqueio espiritual. Se a mão de Deus não está encolhida e o poder de Cristo permanece absoluto, então, por que às vezes o fluxo parece interrompido? A resposta pode estar em algo simples e profundo ao mesmo tempo: confissão e arrependimento. 1 João 1:9 afirma que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perceba que o texto não diz que Ele considera, avalia ou demora. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Confissão não é humilhação pública, é alinhamento interno. É reconhecer que algo saiu da rota e decidir voltar. Arrependimento não é culpa permanente, é mudança consciente de direção. Quando esses dois elementos se unem, ocorre desbloqueio espiritual. Muitas vezes, queremos intervenção sem introspecção. Queremos que Deus mova circunstâncias externas enquanto evitamos examinar estruturas internas. Mas o princípio bíblico é claro: quando o coração se abre, o céu responde. Não porque Deus estava distante, mas porque o relacionamento foi restaurado em profundidade. Existe uma diferença entre erro ocasional e padrão persistente. Todos falham, mas quando alguém insiste em manter atitudes que contradizem a verdade bíblica, cria-se resistência espiritual. Essa resistência não limita o poder de Deus, mas limita a experiência do poder na vida da pessoa. O arrependimento verdadeiro envolve 3 passos claros. Primeiro, reconhecimento honesto. Segundo, decisão real de mudança. Terceiro, substituição do comportamento antigo por prática alinhada à palavra. Não é apenas sentir remorso, é reorganizar escolhas. Quando Davi pecou, ele não fingiu que nada havia acontecido. No Salmo 51, ele clama por um coração puro e espírito renovado. Ele entende que o problema não era apenas externo, mas interno.
Ele pede restauração da alegria da salvação. Isso revela que pecado afeta a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele convence, mas não condena. Ele revela, mas também oferece caminho de restauração. Quando você responde à convicção com humildade, algo muda imediatamente no ambiente espiritual. A culpa é removida, a consciência é limpa, a comunhão é fortalecida. Muitos sentem distância porque carregam peso que já poderia ter sido liberado. A mão de Deus continua estendida, mas a vergonha impede a aproximação. Porém, a cruz já resolveu a questão da culpa. Jesus pagou o preço completo. O perdão não depende da intensidade do seu erro, mas da suficiência do sacrifício dele. Do ponto de vista racional, manter culpa após perdão é incoerente. Se Deus declara purificação, insistir na condenação é duvidar da eficácia da graça. Quando você aceita o perdão, a confiança retorna. E quando a confiança retorna, a fé se fortalece. Arrependimento não enfraquece o crente, ele o fortalece. Ele remove barreiras invisíveis, ele restaura clareza, ele reativa sensibilidade ao Espírito Santo. A mão poderosa de Deus nunca foi retraída, mas o arrependimento remove obstáculos que impediam o contato pleno. Agora que entendemos o poder do alinhamento interno, precisamos avançar para algo ainda mais decisivo. Porque não é apenas sobre limpar barreiras, é sobre exercer autoridade. E essa autoridade tem um nome. No próximo momento, vamos mergulhar na força do nome de Jesus e como ele ativa a intervenção real. Existe um ponto central que transforma completamente a maneira como você encara batalhas espirituais: a autoridade do nome de Jesus. Filipenses 2, 9 e 11 declara que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso não é linguagem simbólica, é declaração de autoridade universal. Se o nome de Jesus está acima de todo nome, então não existe situação que esteja fora do alcance dessa autoridade. Doenças têm nome. Medos têm nome, dívidas têm nome, crises emocionais têm nome, conflitos familiares têm nome, mas o nome de Jesus é superior a todos eles. Isso muda a forma como você ora. Você não ora apenas pedindo ajuda. Você ora exercendo a autoridade delegada. Muitos crentes vivem abaixo do nível de autoridade que já lhes foi concedido. Falam com medo, oram com insegurança, pedem como se estivessem tentando convencer Deus a agir. Mas a cruz já estabeleceu acesso, a ressurreição já confirmou vitória. A autoridade de Cristo não é frágil, ela é definitiva. Quando você entende isso, sua postura espiritual muda. Você deixa de falar como vítima das circunstâncias e começa a declarar como alguém que está em aliança com o Rei dos Reis. A mão poderosa de Deus age através da autoridade de Cristo. Não é sua força pessoal, não é seu mérito. É o poder que flui do nome que está acima de todo nome. Pense com clareza. Se Jesus venceu a morte, o que resta que possa superá-lo? Se ele triunfou sobre principados e potestades, como ensina a Escritura, então forças invisíveis não possuem autoridade final sobre você. Elas podem pressionar, mas não podem determinar seu destino quando você permanece alinhado a Cristo. A autoridade do nome de Jesus não é fórmula mágica. Ela funciona em contexto de relacionamento e submissão. Não se trata de repetir palavras, mas de viver sob o senhorio dele. Quando você vive em aliança, o nome que você invoca carrega respaldo espiritual. O Espírito Santo fortalece essa consciência. Ele lembra quem você é em Cristo. Ele convence você de que não está lutando sozinho. Ele traz à memória as promessas que sustentam sua fé. Quando você ora no nome de Jesus com entendimento, você não está pedindo de forma incerta. Você está se posicionando sob autoridade legítima.
Isso significa que o bloqueio não precisa continuar. Não porque você é forte, mas porque Cristo é supremo. A mão poderosa de Deus não está encolhida, e o nome de Jesus é o canal através do qual essa mão opera na terra. Talvez até agora você tenha olhado para a sua situação apenas pelo ângulo da dificuldade. Mas quando você reconhece a autoridade que carrega em Cristo, a perspectiva muda. O problema pode ser grande, mas o nome que você invoca é maior. No entanto, autoridade sem fé não produz movimento. Se o nome de Jesus carrega a autoridade suprema, a pergunta que surge é simples e direta. O que ativa essa autoridade na sua vida? Hebreus 11:6 responde com clareza: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é complemento opcional da vida cristã. Ela é o elemento que conecta promessa e manifestação. Mas precisamos entender fé de maneira madura. Fé não é pensamento positivo. Não é negar dificuldades. Não é fingir que não há problema. Fé é convicção baseada no caráter de Deus. É decidir confiar naquilo que Ele declarou, mesmo quando as circunstâncias ainda não confirmam. Muitas vezes queremos resultados visíveis antes de exercermos fé. Esperamos sentir segurança para então confiar. Porém, a estrutura bíblica é inversa. Primeiro vem a confiança, depois vem a evidência. A fé precede a manifestação. Ela é postura interna antes de ser experiência externa. Pense de forma lógica. Se você só acredita quando vê, sua fé depende do ambiente. Mas se você crê porque conhece quem Deus é, sua fé depende da identidade dele, não das circunstâncias. Isso muda tudo. Circunstâncias oscilam. O caráter de Deus não oscila. A fé também não é passividade, ela é ativa. Ela fala, ela decide, ela se posiciona. Quando você declara a palavra mesmo em meio à pressão, está exercendo fé. Quando escolhe obedecer, mesmo sem garantias visíveis, está exercendo fé. Quando rejeita pensamentos derrotistas e substitui por promessas bíblicas, está exercendo fé. Jesus frequentemente perguntava às pessoas antes de agir: você crê? Essa pergunta não era desnecessária. Ela revelava que a fé abre espaço para intervenção. Não porque Deus precise de permissão, mas porque relacionamento envolve cooperação. A mão poderosa de Deus não está limitada, mas a experiência desse poder na sua vida está conectada à sua confiança. Se você vive alimentando dúvida constante, cria ambiente interno de resistência. Se cultiva expectativa baseada na palavra, cria ambiente de abertura. Isso não significa que você nunca terá questionamentos. Fé não elimina emoções, ela orienta emoções. Você pode sentir medo e ainda escolher confiar. Pode enfrentar incerteza e ainda decidir permanecer firme. O Espírito Santo fortalece essa decisão. Ele produz segurança interna que não depende de provas imediatas. Ele recorda experiências passadas onde Deus foi fiel. Ele sustenta sua mente quando pensamentos contrários tentam dominar. Talvez hoje o que está faltando não seja milagre externo, mas decisão interna. Decidir confiar novamente. Decidir acreditar que a mão de Deus continua estendida. Decidir que o nome de Jesus continua eficaz. Quando fé e autoridade se encontram, algo começa a se mover. Mas ainda há um elemento que sustenta o crente em momentos de fraqueza, especialmente quando as palavras faltam. É sobre isso que vamos falar a seguir. O papel do Espírito Santo como consolador e intercessor ativo em sua vida. Há momentos em que você quer orar, mas as palavras parecem insuficientes. Você sabe que precisa buscar a Deus, mas sua mente está cansada e seu coração está pesado. É exatamente nesse ponto que Romanos 8:26 se torna uma verdade poderosa. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não sabe formular a oração perfeita, o céu
não fica em silêncio. O Espírito Santo não é uma força distante. Ele é consolador, auxiliador, intercessor ativo. Ele atua onde sua capacidade termina. Quando sua fé vacila, ele sustenta. Quando sua mente se enche de pensamentos contraditórios, ele traz clareza. Quando sua oração se torna fraca, ele fortalece a conexão. Muitas vezes o crente sente que precisa apresentar uma performance espiritual impecável para que Deus o ouça. Mas a Escritura mostra o contrário. Deus conhece intenções antes mesmo que palavras sejam formadas. O Espírito Santo traduz o que você sente em linguagem que o Pai compreende perfeitamente. Isso muda completamente a perspectiva sobre fraqueza. A fraqueza não é desqualificação, é ponto de encontro. Quando você reconhece que precisa de ajuda, abre espaço para a atuação divina. O orgulho afasta, a dependência aproxima. Pense de forma racional. Se Deus enviou o Espírito para habitar em você, isso significa que Ele não planejou que você enfrentasse batalhas sozinho. A presença do Espírito é garantia de acompanhamento contínuo. A mão poderosa de Deus não opera apenas externamente, ela opera internamente, moldando pensamentos, ajustando decisões, fortalecendo convicções. O Consolador também corrige. Ele alerta quando algo está desalinhado. Ele incomoda quando escolhas não refletem a vontade de Deus. Essa atuação não é acusação, é proteção. Ele conduz para ambientes onde o favor pode fluir sem resistência. Quando você entende que o Espírito Santo está ativo em cada detalhe da sua jornada, a sensação de abandono perde força. Você não está caminhando sozinho em direção ao milagre. Você está sendo guiado, sustentado e fortalecido enquanto caminha. Muitas vezes, você olha para fora esperando um sinal visível, mas o primeiro movimento de Deus acontece dentro de você. Ele ajusta sua percepção antes de alterar circunstâncias. Ele fortalece sua paz antes de resolver o problema. Ele renova sua esperança antes de abrir portas. Se o Espírito intercede por você, então sua situação não está esquecida no céu. Se ele habita em você, então o poder de Deus não está distante. A mão poderosa continua estendida e agora você entende que essa mão também age através do Espírito que vive em você. Mas ainda precisamos tratar algo essencial. Mesmo com poder disponível, autoridade concedida, fé ativa e Espírito presente, muitas pessoas continuam presas por crenças internas limitantes. Romanos 8:31 declara algo que deveria abalar qualquer mentalidade de derrota. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma frase motivacional. É uma afirmação lógica baseada na soberania divina. Se o Criador do universo está a seu favor, então nenhuma oposição possui autoridade final sobre sua vida. No entanto, muitos continuam vivendo como se estivessem sozinhos contra tudo. A mentalidade de bloqueio nasce quando experiências negativas se tornam convicções permanentes. Você tenta algo e não funciona. Ora e não vê resultado imediato. Confia e enfrenta a frustração. Aos poucos, a mente começa a concluir que não adianta tentar novamente. Essa conclusão se transforma em crença silenciosa. E crenças moldam comportamento. Mesmo com a mão de Deus estendida, se você acredita que nada vai mudar, sua postura se torna passiva. Você ora sem expectativa, age sem convicção, vive em modo de sobrevivência espiritual. Não porque Deus esteja limitado, mas porque sua percepção foi reduzida. Pense com clareza. Se Deus declarou que é por você, insistir em pensar que está sozinho contradiz a verdade revelada. Isso não significa ignorar desafios. Significa interpretá-los sob a perspectiva correta. O problema pode ser real, mas ele não é soberano. A oposição pode ser intensa, mas não é definitiva.
A mentalidade de bloqueio também se manifesta através de frases internas repetidas. Nada dá certo para mim. Sempre acontece o pior. Eu não sou capaz. Essas declarações, quando repetidas, moldam expectativa negativa, e expectativa influencia comportamento. Se você espera fracasso, age com insegurança. Se age com insegurança, limita resultados. O Espírito Santo trabalha para renovar essa estrutura mental. Ele traz à memória promessas que contradizem pensamentos derrotistas. Ele fortalece a identidade em Cristo. Ele recorda que você é filho, não órfão espiritual. Quando essa identidade se consolida, a mentalidade muda. Rompimento começa na mente. Antes de portas se abrirem externamente, crenças precisam ser realinhadas internamente. Você não pode experimentar favor enquanto se enxerga como permanentemente rejeitado. Não pode viver vitória enquanto se define como derrotado. A mão poderosa de Deus não está encolhida, mas muitas vezes a mente humana está fechada. Quando você decide alinhar pensamento com verdade bíblica, algo começa a se mover. A expectativa volta, a postura muda, a fé se fortalece. Não se trata de negar dificuldades. Trata-se de recusar permitir que dificuldades definam sua identidade. Se Deus é por você, então sua história não termina em fracasso. Se Cristo venceu, você não caminha para a derrota definitiva. Mas romper mentalidade não é suficiente. É preciso agir de forma coerente com a nova convicção. Se você entende que a mão de Deus não está encolhida, que o nome de Jesus carrega autoridade e que o Espírito Santo está ativo, então a pergunta prática surge naturalmente. Como se posicionar hoje para receber aquilo que Deus já decidiu liberar? A resposta não é mística, é estratégica. Posicionamento espiritual envolve decisões conscientes. Primeiro, confiança renovada. Não é confiança baseada em resultados recentes, mas na natureza de Deus. Você precisa escolher confiar mesmo antes de ver mudança concreta. Isso exige disciplina mental. Toda vez que o pensamento negativo surgir, você confronta com promessa bíblica, não como repetição vazia, mas como reafirmação da verdade. Segundo, obediência imediata. Muitas vezes pedimos direção, mas ignoramos instruções já recebidas. Se existe algo que o Espírito Santo já sinalizou para ajustar, não adie. Pequenas obediências constroem grandes liberações. A mão de Deus opera onde encontra disposição prática. Terceiro, perdão liberado. Mágoas retidas criam bloqueios internos profundos. Você pode orar com intensidade, mas se guarda ressentimento, carrega peso desnecessário. Perdoar não significa concordar com o erro do outro, significa liberar sua própria alma da prisão emocional. Quando o perdão é liberado, a leveza espiritual retorna. Quarto, palavra declarada. O que você fala diariamente molda ambiente interno. Se você declara derrota, reforça limitação. Se declara verdade bíblica, fortalece fé. Não subestime o impacto da linguagem. A Bíblia ensina que vida e morte estão no poder da língua. Sua confissão diária constrói expectativa. Esses passos não são fórmulas mágicas, são alinhamentos práticos. Quando confiança, obediência, perdão e declaração se unem, o coração se torna terreno fértil. E quando o terreno está preparado, a manifestação encontra espaço. Pense de forma lógica. Se você pede favor, mas age com desconfiança constante, há incoerência. Se pede direção, mas ignora a orientação já recebida, há desalinhamento. Se deseja avanço, mas mantém hábitos que sabotam crescimento, cria resistência interna. O Espírito Santo não força transformação, ele coopera com decisão. Quando você escolhe se posicionar, ele fortalece. Quando decide obedecer, ele sustenta. Quando libera perdão, ele cura.
O poder de Deus não é distante. Ele responde a alinhamento consciente. Hoje não é apenas mais um dia comum. Pode ser ponto de virada se você decidir agir de forma coerente com aquilo que acredita. A mão poderosa de Deus continua estendida. O céu não está fechado, mas posicionamento abre passagem. Agora que entendemos como se alinhar, precisamos dar um passo além. Não basta estar ajustado, é necessário viver com expectativa ativa. Salmo 118, 24 declara: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa afirmação não é apenas convite à gratidão, é declaração de consciência. Hoje não é acidente. Hoje não é intervalo irrelevante. Hoje está dentro da soberania de Deus. E se este dia foi feito por Ele, então Ele carrega propósito. Muitos vivem projetando esperança para o futuro. Quando isso acontecer, então eu vou acreditar. Quando a porta se abrir, então eu vou confiar. Quando o milagre vier, então eu vou me alegrar. Mas a lógica bíblica inverte essa sequência. A alegria antecede a manifestação. A expectativa antecede a mudança. Se você entende que a mão de Deus não está encolhida, então precisa considerar a possibilidade real de que algo pode começar hoje, não amanhã, não em um futuro distante. Hoje. Isso não significa que tudo será resolvido instantaneamente. Significa que o movimento pode iniciar agora. Expectativa espiritual não é fantasia. É posicionamento de fé baseado na promessa. Quando você acorda acreditando que Deus pode agir neste dia, sua postura muda. Você presta mais atenção. Você ora com mais convicção. Você responde com mais sensibilidade ao Espírito Santo. Pense de forma racional. Se Deus é eterno, Ele não depende de calendário humano para agir. O que Ele determinou pode começar em qualquer momento. A questão não é se Ele pode. É se você está esperando que Ele haja hoje ou se já se conformou com estagnação. Expectativa ativa gera vigilância espiritual. Você começa a perceber pequenos sinais de movimento que antes ignorava. Começa a discernir oportunidades que antes desprezava. Começa a reconhecer que o favor pode se manifestar de maneiras inesperadas. O Espírito Santo alimenta essa expectativa. Ele produz convicção interna de que algo está sendo preparado. Ele desperta sensibilidade para reconhecer quando a mão de Deus começa a mover circunstâncias. Muitas vezes, o primeiro sinal não é grandioso, é sutil. Mas quando você está atento, percebe. Se hoje foi feito pelo Senhor, então hoje carrega potencial. Não subestime este dia. Não trate este momento como comum. Pode ser que aquilo que você tem pedido esteja mais próximo do que imagina. A mão poderosa de Deus não está encolhida para te abençoar hoje. A autoridade de Jesus continua ativa. O Espírito Santo continua intercedendo. Seu coração foi alinhado. Sua mentalidade foi confrontada. Seu posicionamento foi ajustado. Agora é hora de declarar e receber. No próximo momento, vamos entrar na oração profética. Não como repetição automática, mas como alinhamento profundo entre seu coração e a mão estendida de Deus. Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com entendimento renovado. Tua palavra declarou que a Tua mão não está encolhida para que não possas salvar. Eu rejeito toda mentira que tentou me convencer de que o Senhor estava distante ou indiferente. Hoje eu reconheço que o Teu poder permanece intacto, que o Teu braço continua forte e que o Teu coração continua inclinado para mim. Se houve desalinhamento no meu interior, eu te peço, ajusta meu coração. Se permitir pensamentos contrários à Tua verdade, renova minha mente. Se mantive atitudes que criaram resistência espiritual, purifica-me. Conforme 1 João 1:9 declara, eu confesso e recebo teu perdão. Remove qualquer barreira invisível que tenha afetado minha comunhão contigo.
Senhor Jesus, eu reconheço a autoridade do teu nome, o nome que está acima de todo nome. Neste momento, eu declaro que toda oposição que se levantou contra a minha vida está sujeita ao teu senhorio. Medos, limitações, pressões, enfermidades, instabilidades financeiras, conflitos familiares, nada é maior que a tua autoridade. Eu me posiciono debaixo do teu governo e recebo a manifestação do teu favor. Espírito Santo, Consolador e Intercessor, fortalece-me onde sou fraco. Sustenta minha fé onde houve cansaço. Abre meus olhos espirituais como abriste os olhos do servo de Eliseu, para que eu enxergue que há mais a meu favor do que contra mim. Produz em mim convicção profunda de que o céu está em movimento. Pai, assim como ouviste o clamor no Egito e desceste para libertar, eu creio que o Senhor ouve minha voz hoje. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, eu creio que situações que pareciam encerradas podem receber nova vida. Assim como declaraste que és por nós, eu rejeito mentalidade de derrota e assumo identidade de filho amado. Estende tua mão sobre minha casa. Estende tua mão sobre minhas decisões. Estende tua mão sobre meus recursos. Que toda a área que parecia travada comece a experimentar alinhamento. Que toda resistência espiritual seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que este dia não é comum. Este é o dia que o Senhor fez. Eu escolho confiar. Eu escolho obedecer. Eu escolho esperar com expectativa ativa. A tua mão não está encolhida. Eu recebo tua intervenção. Eu recebo tua direção. Eu recebo tua paz. Em nome de Jesus, eu afirmo, há movimento acontecendo, há favor sendo liberado, há portas sendo preparadas. Minha história não termina em estagnação, porque o Senhor é forte e poderoso nas batalhas. Se você crê nesta oração, declare com convicção nos comentários: eu creio na mão de Deus.